Olá! E aí, continuando a nossa conversa, agora no nosso terceiro vídeo, ainda sobre o ensino de química e os jogos, os games e a gamificação. Nesse terceiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a gamificação e pensar um pouquinho sobre ela no sistema de ensino-aprendizagem, né? A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é o que é game, né? Então, quando eu falo os games, eu tenho definições. Lembra que a gente falou sobre os jogos e eu tinha definição do que era um jogo? O game nada mais é do que jogo em inglês. A definição de game que a gente tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com os games, com os consoles que a gente tem hoje. Então, assim, a definição de game, segundo o Carl Cap, um game é um sistema no qual os jogadores se engajam num desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback, e que gera um resultado quantificável, frequentemente elicitando uma reação emocional. Tem muito a ver com o que a gente definiu sobre o que eram jogos, né? Tem a ver com regra, tem a ver com feedback e com a reação emocional, ou seja, tem que ser motivador e tal. Então, os games nada mais são do que jogos, né? E segundo o Ortiz, o game ele tem uma função emocional atrativa, explorando a linguagem e a estética. Então, traz um pouquinho da tecnologia aí envolvida nos jogos. Agora, o que é gamificação? Né? Então, quando eu penso em gamificação, eu vou pensar nos games, nos jogos, só que eu vou pensar numa coisa um pouco mais a ver com a estrutura do jogo. Então, por exemplo, de acordo com o Zimmer, eu coloquei aí três referências que muito citadas e que eu achei interessantes. Então, de acordo com Zigerman e Linder, a gamificação pode ser considerada como um processo que usa o nome de game think, ou pensamento do jogo, e a mecânica que envolve os usuários. Segundo Alves, a gamificação se constitui na utilização da mecânica dos jogos, né? Então, num cenário que é não games, ou seja, cria espaço de aprendizagem pelo desafio, prazer e entretenimento, compreendendo o espaço de aprendizagem aí como os diferentes cenários escolares e não escolares, né? Onde eu possa potencializar o desenvolvimento dessas habilidades. Segundo Show também é uma outra referência muito conhecida, tem livro, tal, depois eu vou deixar aí os links para vocês. Diz que a gamificação é uma habilidade de derivar todos os elementos divertidos e envolventes do jogo, e aí esse processo ele chama de design focado no humano. Então eu pego o que tem de atrativo no jogo, focado no humano. Então é um processo que otimiza a motivação humana. Então, assim, a gamificação nada mais é do que o mecanismo por trás do jogo. Então, eu tenho o jogo e o mecanismo por trás dele. Esse termo, ele surgiu aí em 2002, né? A primeira vez que apareceu, ele vem com esse Nick Pelling, que foi um programador, e ele trouxe isso, claro, ele vem no sentido de marketing, mas ele começou a aparecer mais assim em outros contextos a partir de 2010, quando você tem um boom aí dos smartphones, dos consoles, de outros tipos de console. Então, as empresas começaram a utilizar, né, da gamificação, utilizar desse contexto aí da estrutura de jogos para dar recompensa, para fazer com que o consumidor acabasse consumindo mais determinados produtos. Então, eles começaram a utilizar dessa mecânica de jogos. E foi a partir de 2010 que isso aí começou a pipocar, né? Claro, surge no marketing, mas aí ela acaba entrando em outras áreas e hoje a gente tem aí uma possibilidade enorme de usar essa gamificação. A gamificação em si, ela sempre tem que ter algumas coisas. Por exemplo, ela tem que ter o objetivo do jogo, as regras do jogo, um desafio e tem que ter uma premiação. Então, é muito parecido com o que a gente estava pensando em jogos didáticos, né? Só que aqui eu vou envolver algumas coisas. Então, por exemplo, aqui eu tenho que ter um objetivo do jogo. Eu tenho que ter regra. Então, vai fazer isso, pode fazer aquilo. Só que eu tenho desafios. E esses desafios vêm acompanhados de feedbacks, e aí eu vou ter as premiações. Então, por exemplo, quando eu tenho nos joguinhos eletrônicos, então eu tenho lá pequenos desafios para que a pessoa sempre ganhe alguma coisa e ela consiga continuar sendo desafiada. Lembra que a gente falou no primeiro da necessidade que a gente tem de desafio e como ganhar estimula, faz com que a gente queira ganhar, queira jogar de novo, né? Então, pequenos desafios e que sejam atrativos. E eu tenho pequenas premiações. Então, de repente, no joguinho, o personagem acaba ganhando
uma roupa, um acessório, e aí são pequenas imagens, tal. Então são pequenos prêmios que você pode ir ganhando. Claro, aí pensando, posso diversificar isso aí, mas eu tenho que ter esses prêmios para fazer com estimule esse jogador a continuar ali no jogo, né? E aí isso começa a ir para infinitas áreas. Exemplos que eu vou ter aí de gamificação, né? Então, as empresas começaram a utilizar isso no marketing. E aí, por exemplo, tem a Duolingo, que é uma empresa de idiomas. Então, ela colocou como uma forma de jogo. Então, você vai passando as fases, você vai ganhando premiações e tal. E no sentido de ensinar idiomas. Eu tenho a Nike, a própria Nike, ela criou um que era um de corridas, então tinham desafios. O Waze também já criou pontuações para os usuários. Então, toda vez que se cria pontuações, eu dou, por exemplo, sistema de milhagem de companhia aérea, então eu vou dando pontuações, você vai passando de nível, e aí dependendo do nível que você tem outro tipo de pontuação. Toda vez que se faz isso é no sentido de gamificação. Então, eu estou usando a estrutura de jogos num cenário que não era um jogo, né? Então, praticamente no cenário da nossa vida real. Agora, para que eu tenha uma gamificação, para que eu tenha esse jogo, isso funcionando, tem algumas coisas que eu falei, né? Então, eu tenho que ter pontos. Então, eu coloquei uma tabelinha para vocês darem uma olhada. Eu tenho que ter pontos, um valor numérico, para motivar esse jogador para que ele tome decisões, né? Então, tem o sistema de pontuação. Eu tenho que ter feedback, porque eu tenho que ter ali o resultado do que está acontecendo. Então, pode ser em tempo real. Então, fez ali um desafio, apareceu a pontuação. Fez ali um desafio, te deu feedback, acertou, errou, tal. Pode ser através do tempo, pode ser ali dentro de um grupo, ou então pode ser um percentual de tarefa. Então, dentro do jogo todo, você tá ali no 20%, agora você atingiu 25%, ou seja, você vai tendo um feedback. Vou ter coleções, itens de coleções, então aquilo que eu falei de, eu tenho a premiaçãozinha que eu ganho, cada vez que eu passo um nível, eu vou ganhar um item para o meu avatar. Então, ele ganha uma roupinha, ele ganha um acessório, ganha um óculos, tal. Então, né, eu tenho também o que chama de customização, então a personalidade dos usuários. Então, eu vou ter ali um personagem que eu posso, de repente, deixar ele parecido com a minha pessoa. Então, eu posso mudar o cabelo, eu posso pôr óculos, tal. Isso faz com que o usuário se identifique com o personagem existente ali. Eu tenho que ter níveis. Não dá para eu criar uma história muito grande, deixar um desafio só muito grande. Eu tenho que sempre deixar pequenos desafios, naquele sentido de que ele consiga uma vitória. Então, ele tem uma vitória, ele vai para o próximo passo, tem outra vitória, faz com que ele continue jogando. Eu tenho que ter recompensa, né? Então, o jogador ele é sempre recompensado, ele nunca é punido. Ainda naquela história do prazer e desprazer. Sempre lembrar que quando eu tenho uma vitória, acaba me estimulando a querer ser desafiado novamente, a continuar preso ali naquele desafio, né? Então, nesse sentido. Agora, para que ocorra, para que esse jogo funcione, eu tenho que ter aí 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a dinâmica do jogo, então são as narrativas e a progressão, tal. Eu tenho os componentes, então os níveis, os desbloqueios, ganhar os acessórios, tal. E a mecânica do jogo, que é a competição, o feedback, as recompensas e por aí vai. Então, a partir do momento que isso está estruturado e isso continua rodando, prende o jogador. Então, o jogador continua ali preso no jogo. A gente já se pegou preso, ganhando ponto, querendo mais ponto em diversos momentos, assim. Então, quando se consegue essa dinâmica, mecânica e componentes, aí o jogo roda legal e o jogador vai continuar querendo estar naquele jogo, né? Essa é a ideia. Agora, então, diferença que eu vou ter entre game e gamificação. Então, o game é o jogo em si, né? Então, quando eu vou trazer um jogo, eu estou chamando ele de game. Claro, o game ele traz, porque a gente traz esse do idioma inglês, então a gente traz um pouco a característica de tecnologia, mas o game nada mais é do que um jogo. Agora, a gamificação é utilizar os mecanismos de um jogo e trazer ele para um sistema que não era um jogo, necessariamente, tá? Então, são coisas distintas. Agora, eu posso querer simplesmente jogar, né? Eu posso querer jogar com o meu aluno, mas eu posso, então, criar gamificar.
Será que dá para eu fazer um jogo? E se eu quisesse criar um jogo, daria? Eu coloquei aí 3 possibilidades de plataformas que dá para criar jogos, que quem quiser se aventurar. São plataformas simples até, tá? O Scratch, o Code, o Construct, eles são gratuitos. Dá para a gente utilizar tranquilinho. Ele usa aí para fazer a linguagem, acessórios muito simples, então dá para criar. Que quem quiser se arriscar, então são opções aí que eu deixei para vocês, eu vou deixar os links para vocês entrarem. São simples, tem tutorial na internet e dá para brincar um pouquinho se alguém quiser se aventurar, criar um jogo. Não esquece que não é só criar a estética, né? Eu tenho que pensar no mecanismo do jogo, qual que é o objetivo do jogo e por aí vai. Aí a gente fica assim, né, numa angústia enquanto professor. Então eu vou ter que criar. Então, eu vou ter que criar jogo o tempo inteiro. Eu vou ter que levar um monte de desafio. Vou ter que, além de pensar na estratégia, planejar tudo aquilo que a gente já tinha falado, eu ainda vou ter que criar, né, o jogo e trazer tecnologia e tal. Então, eu peguei uma frase aí de um autor mais recente que eu achei bem interessante, numa discussão sobre o professor. Então, ele diz que a intenção não é formar ou exigir que o professor seja um construtor de jogo ou um expert em games, mas sim de trazer toda a potencialidade que esse objeto tem para promover uma experiência educativa. Sobretudo quando as dificuldades em se proporcionar uma formação digital na escola. Por isso é necessária a promoção de uma ou várias experiências com games na formação inicial, bem como trazer à discussão a vivência da utilização de objetos educacionais, principalmente no meio digital. Então, pensando assim, não dá para exigir do professor que ele consiga construir jogos, gamificar todo o sistema ali dele de trabalho, mesmo porque a gente tem dificuldade da formação inicial do professor com relação a isso. Então, a ideia é que a gente comece a promover esse tipo de experiência e pensar e se discutir sobre esse tipo de experiência, né? Achei bem pertinente essa colocação para a gente agora. Aí eu queria que vocês pensassem, e dá pra gente gamificar então na escola? Dá pra gente trazer isso para a sala de aula? Dá para o ensino? Dá para fazer isso no ensino? Tem vários trabalhos mostrando a utilização da gamificação no ensino. E aí eu peguei alguns exemplos para vocês perceberem. Tem um trabalho de um professor que ganhou um prêmio, não me lembro bem o nome do prêmio. Ele chama Rodrigo Aires, de Sorocaba. Ele fez um game com os alunos da 8ª série com relação à cidade de Sorocaba. Então, foi bem interessante e ele trouxe para que os alunos construíssem o game. Então, cada série construiu uma etapa, um nível, uma etapa do game. Então, foi bem interessante. Tem um outro que eu encontrei também na internet, uma escola lá do Rio Grande do Sul, da escola João Goulart. Também vou deixar o link para vocês do que eu achei aí. E eles criaram, eu achei a ideia muito bacana, veio dos alunos, né, dessa escola. Era um grupo de alunos repetentes, então eles já tinham repetido várias vezes. Eles estavam tendo aula com a professora de português, então era um grupo pequeno, mas um grupo de alunos repetentes, com dificuldades ali. E eles estavam estudando acentuação. E aí eles fizeram a proposta para a professora. Professora, será que a gente podia fazer um jogo para aprender esse negócio? E aí a professora, vamos tentar, vamos fazer. E o negócio foi rolando, foi saindo, e eles criaram o jogo, e aí a professora foi atrás de uma universidade particular da cidade, que tinha um pessoal que trabalhava nessa área e que deu uma ajuda para eles, e eles conseguiram modelar, eles conseguiram criar um jogo, eles conseguiram criar os desafios, assim, eu achei, assim, bem bacana. Não conheço o projeto, mas achei a ideia bem legal. Então, queria que vocês pensassem assim, dá para a gente trabalhar na educação, né? Dá para trabalhar gamificação na educação? Dá para trabalhar, né? Preciso pensar em como trabalhar essas estratégias. E aí eu deixei também para vocês algumas referências, porque é um assunto relativamente novo, né? Mas dentro da área já tem bastante coisa, mas eu preciso primeiro entender o que é gamificação, o que eu tenho ali por trás, para tentar trazer isso para a área de ensino. Então eu deixei algumas referências sobre gamificação interessantes, deixei algumas referências de vídeos do YouTube, do TED, que tem também algumas discussões interessantes para fazer. É legal assistir, são curtos, dá para entender tranquilo.
E aí eu deixei algumas considerações, né, com vocês. Eu queria deixar aí para vocês algumas considerações minhas e algumas provocações para que vocês pensem sobre. A gente falou lá no segundo vídeo dos jogos, da utilização dos jogos, que eles são mais uma estratégia, né? Então eu tenho uma estratégia dentro de várias possibilidades. Eu preciso conhecer quem são os meus alunos, né? E aí, de várias maneiras, eu posso conhecer esses alunos. Eu preciso conhecer o conteúdo, então eu preciso saber o conteúdo que eu estou trabalhando. Até que ponto eu consigo trazer essas estratégias, né? Ou até que ponto eu consigo gamificar ali dentro daquele conteúdo. Eu preciso de um planejamento. Esse planejamento não é algo sentei e fiz, acabou. Ele tem que organizar, objetivo, pensar em obstáculos epistemológicos que esse aluno pode ter, a estrutura da escola, como é que é, se eu tenho aquilo que vai ser necessário, se eu vou ter que adaptar. Enfim, eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que fazer bastante leitura sobre o assunto, sobre a gamificação, entender o que é gamificação, entender que eu posso trazer um jogo para a sala de aula como estratégia de ensino, mas eu posso trazer uma gamificação, pensar no mecanismo todo para minha sala de aula. Então, eu preciso entender o que é isso primeiro. Eu aí quero colocar também para vocês que eu acho que a tecnologia tem que estar envolvida. A gente está em 2020, agora principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está tudo videoconferência, vídeo, online, e a gente tem que trazer tecnologia. Não vai dar para a gente excluir ela da sala de aula. Então, vamos ver como que vai ser esse novo aí, né? Esse novo normal. Então, a tecnologia tem que estar envolvida, não vai ter como fugir. Eu acho que a gente tem que tirar proveito dos recursos que a gente tem. Eu acho que às vezes a gente olha para o videogame e fica com aquela impressão que a gente tinha anos atrás, de que o cara tá jogando videogame, então ele não quer nada com nada. Não, vamos tirar proveito do jogo de videogame. Tem jogos aí que dá para explorar pra caramba. Acho que o aprendizado atrás dos jogos é muito grande. Então, acho que a gente tem que tirar proveito, sim, dos recursos que a gente tem agora. E estimular a curiosidade e a criatividade da galera, né? Acho que quando a gente estimula a criatividade, quando a gente joga ali a sementinha, o aluno acaba trazendo retorno, então tem que ser estimulada a criatividade desse aluno. E a curiosidade, com certeza. Caminha meio que juntas, né? Então, é o que a gente precisa agora. E eu queria, assim, deixar algumas questões aí para vocês. Eu queria que vocês se questionassem, né? Se vocês acham que é possível trazer o jogo para a sala de aula, como seria trazer esse jogo para os alunos, sobretudo para alunos do ensino básico, né, do ensino médio? Será que dá para trazer? Eu vou trazer recursos. Vocês acham que funciona eu trazer um jogo e jogar em pequenos momentos? Vocês acham que no conteúdo como um todo dá para trazer a possibilidade de a gente trabalhar com jogos no conteúdo todo, principalmente de química? Vocês acham que dá para gamificar? E aí eu vou trabalhar com gamificação dentro do meu conteúdo, no planejamento da escola como um todo. Como é que eu poderia fazer isso na escola, né? Será que tem possibilidade? Não tem? Quais são as maiores dificuldades que a gente pode ter nesse sentido? Queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, nas dificuldades e nas potencialidades que a gente pode ter aí usando gamificação. E assim, o que pode agregar, né, isso tudo para a gente? Eu quero deixar aí os meus agradecimentos. Eu quero terminar deixando essa frase do Cortella, que se a educação não for provocativa, ela não constrói, não se cria, não se inventa, só se repete. E queria agradecer aí pela paciência dos meus vídeos enormes, que a pessoa não para de falar, e dizer que eu fiquei muito feliz, né, de poder conversar esse assunto com vocês. Eu espero que tenha agregado algum conhecimento, que vocês busquem informações e olhem para as referências que eu vou deixar. É importante que a gente entenda sobre os assuntos e que a gente se atualize, que a gente aprenda sempre. E eu quero dizer muito obrigada e vamos lá, né? E se precisarem de alguma coisa, eu vou deixar meus contatos e a gente vai conversando, ok? Obrigada.